Você sabe o que é periculosidade e insalubridade? O que é ser mal pago? Porque eu creio que a maioria dos homens sabe sobre esse negócio. Porque as piores profissões estão nas mãos dos homens. E aí, nesse quesito aí, se busca direitos iguais, e nesse ponto é que eu falo, é impossível se buscar direitos iguais, porque, sabe, na condição nossa feminina, na estrutura que nós temos, colocar uma mulher e se lutar por direitos iguais é um crime. É um crime. E se as mulheres não perceberem o que é a falácia do inimigo, vão continuar caindo nessa rede eternamente. Porque diz que o trabalho doméstico era monstruoso e tal, mas aí as mulheres estão limpando o chão das empresas, porque assim, a maioria não vai trabalhar nos cargos de chefia e lá em cima. Elas vão ficar nas cozinhas, limpando o chão, mas não de uma casa pequenininha. É uma empresa, é um supermercado. Sabe, a mentira do inimigo, como que ele faz? A mesma coisa é falar que o homem tem privilégios e que busca o protagonismo. Quais são as profissões masculinas? Há um percentual enorme de profissões que não tem nenhuma concorrência, onde o feminismo nem lembra que existe e não, ele quer direitos iguais, mas nem fala que existem essas profissões, porque se falar, misericórdia, né? Aí é como jogar uma bomba atômica em cima delas mesmas, em cima das feministas mesmo. Porque, inclusive, a gente não pode nem usar o termo que são as piores profissões. Porque se você falar, aí fala assim que não é para rotular como piores profissões. Porque por que vai falar piores? Para machucar os homens que estão ali naquela condição. E também para trazer rótulos sobre eles. Como que querem livrar os homens, né? Não querem que a gente fale isso, que é para não magoar os homens mesmo, ou é para a gente não poder falar a verdade, não poder incluir as perspectivas individuais a que levam o homem, quando a escola deixa de ser para os homens crescerem e para dar diploma para as mulheres, porque os homens dependem de ensino prático para poder aprender, e isso tem vários estudos que mostram, e a mulher não. Como nós não temos em nós, né, a condição biológica de criar, porque sim, o homem tem mais curiosidade, tem mais foco, mais concentração, e isso leva o homem a estudar mais, a ir mais fundo e a criar. E a mulher não se importa com isso, porque biologicamente ela foi criada com outro papel. Quando a gente não se importa com isso, a gente aprende o que o outro fez. E aí nós, mulheres, temos uma capacidade grande de memorizar e de aprender, mas não de criar. E por isso, na escola, a gente memoriza e tira notas melhores. E os meninos não. Eles não se importam com memorizar, eles querem saber como que faz, como que cria, entende? É completamente diferente. Aí com a falácia, né, de estar protegendo para o homem não se sentir marginalizado nas profissões, eles paralisam para que as pessoas não falem as profissões que verdadeiramente os homens estão inseridos. A gente vai falar disso aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, ative o sininho, nos ajude a fazer com que o nosso canal cresça, que atinja mais homens e mais mulheres, para que todos nós possamos ver a verdade e formarmos um grande exército firmado na verdade. Olha, risco, periculosidade, insalubridade e ainda ser mal pago. Essa é o que envolve a maioria dos homens e das profissões masculinas. Existem os desafios específicos de cada profissão, mas esses desafios de uma para outra passam a ser assim gigantescos, né? Enormes. Olha só, olha o corpo de bombeiros. Vou citar os bonitinhos primeiro, para a gente pensar. O corpo de bombeiro, polícia, os mineradores e trabalhadores da construção civil. Essas profissões aí
podem envolver riscos significativos da saúde e da segurança, mas a gente trata como normal, porque sim, são os melhorzinhos, são aqueles assim que os homens até gostam de estar ali, porque tem um salário razoavelmente bom e sem brincadeira, mesmo que eles tenham de entrar no fogo, casa caindo, no meio de tiroteio, lidar com gente de acidente de trânsito todo arrebentado, juntar pedaços para cá e para lá, ainda é maravilhoso. Existe também as profissões com alto nível de estresse, como serviços de emergência, os médicos também alto nível de estresse, serviços de investigação que são perigosos e a pessoa envolve até quase perder a vida, outros serviços com índice alto de estresse são os das finanças e também os dos empreendimentos e cargos de chefia. Pelo amor de Deus. Por isso que as mulheres não aguentam. Quando elas chegam lá em cima, que pegam um cargo de chefia, aí vão parar direto no psiquiatra, né? Porque cargo de chefia só pela misericórdia de Deus. Além de exigir altas habilidades, exige o gerenciamento emocional constante, além de horários irregulares, né? Você tem de estar sempre pronto. Existem também aquelas profissões desse tipo, com horários irregulares, horários noturnos, que são, no caso, os seguranças, né? Aquele pessoal que trabalha com atendimento de urgência e de emergência, alguns setores de manufatura. Esses trabalhos aí também impactam a vida emocional e a vida pessoal, trazem assim desequilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Existem também, além disso tudo aí, os trabalhos, né, estigmatizados, como os trabalhos dos estivadores, do pessoal que carrega e descarrega containers, carretas, que descarrega aviões, que fazem e desfazem esses pacotes, né, para estar entrando nesses, por exemplo, carreta, avião, não é pacotinho lá do supermercado não, tá, gente? Que fazem carga e descarga de transporte, de mobiliário, né, que leva mudança das pessoas ou que entrega móveis das lojas, serviço de limpeza masculino em ambientes que as mulheres não aguentam estar ali. Todas essas funções são consideradas subemprego e são muito mal pagas, mas o peso desse trabalho é muito forte, né? No fim da linha, tem os trabalhos que são insalubres, que são aqueles que expõem os trabalhadores a condições prejudiciais, que envolve mexer com substâncias químicas, riscos físicos, condições ambientais diversas e outros perigos. Aí nisso aí tem a mineração, que é um trabalho antigo, mas ainda hoje os trabalhadores de Minas enfrentam riscos como exposição à poeira, a gases tóxicos. Não é só o ambiente medonho, sem luz, exposto à umidade, ao frio, todas essas coisas, não. Eles são expostos a gases tóxicos, risco de desabamento, constantes lesões, né, cheios de bactérias, os lugares ali cheios de vermes, e eles estão expostos a esses vírus, bactérias, e a ter lesões graves até por causa de determinados equipamentos, quantos são esmagados, né, pelos próprios equipamentos. Na construção civil também, os trabalhadores da construção civil, eles lidam com trabalhos de altura, trabalhos de queda, peso também, não é, que eles têm de pegar materiais pesados, também ali na construção civil, a exposição com substâncias químicas tóxicas, ruído excessivo, vibração constante. As profissões que estão ligadas à indústria química, que são os trabalhadores que ficam expostos a produtos químicos, e olha, os pesquisadores que você olha bonitinho, sentado numa salinha com ar-condicionado, eles estão se expondo, não é, a substâncias perigosas, vírus, bactérias, insetos e também substâncias químicas que eles mexem ali todos os dias, a nível industrial. Eles podem enfrentar riscos de contaminação, de intoxicação e outros perigos ali que envolvem, né, essa profissão
que a gente olha assim, parece que é mil maravilhas, né? Tem a agricultura e a gente pensa só no cara lá na roça e a gente fala, mas hoje já tem muito trator, hoje tem aquelas máquinas. A gente não lembra que eles estão expostos a pesticidas, né? Como é que a gente fala? Os pesticidas são defensivos agrícolas, que tem de falar, porque os progressistas falaram que não, é muito feio falar pesticida, é muito feio falar agrotóxicos. Você tem de falar que são defensivos agrícolas, que é para cuidar. Para tirar o peso da profissão e o que a pessoa está exposto ali. Está exposto a pesticida, está exposto a agrotóxicos, a herbicidas, as condições climáticas, seja sol excessivo, seja chuva, seja geada, seja o que for, ele está lá, poeira, lesões, não é? Referentes ao manuseio de aparelhos agrícolas, também eles têm tudo que vai mexer, é pesado. Você já pensou como que arruma um trator, um pneu de um trator? Você já imaginou uma câmara de um trator explodindo? O que acontece? Então, é isso que envolve muita coisa que a gente não olha. Fora que tem de pegar, levar todo esse transporte, esse trabalho com longas distâncias, é um trabalho penoso, exaustivo e cansativo. Aí a gente tem os trabalhos nas alturas, os trabalhadores que realizam, né, atividades lá nos altos dos prédios. Aqui no Brasil a gente tem os prédios bem altinhos. Você já pensou como que é um prédio em Dubai? Como que tem de limpar, cuidar das janelas, cuidar da estrutura de um prédio em Dubai? Aqui no Brasil existem prédios altíssimos em todos os lugares do mundo. Você já viu mulher limpando lá do lado de fora esses prédios? Então são esses trabalhadores que realizam esse tipo de função em situações, né, em alturas elevadas, são homens. Eles trabalham nas construções de prédio, nas construções de torres, nas linhas de energia, na manutenção desses edifícios aí, desses arranha-céus. Então, eles enfrentam os riscos de queda, risco também do peso, né, do trabalho ali, que eles ficam pendurados muitas vezes. A maior parte do tempo, eles são alpinistas, eles estão ali trabalhando e expondo as suas vidas por um salário que vale a pena, vale uma vida. Aí a gente tem os trabalhos subaquáticos. Olha, os trabalhos subaquáticos, você já pensou o que acontece lá? Quantos homens, pela pressão da água, arrebentam o pulmão? Eles arrebentam por causa da pressão da água. O próprio corpo depende, não conseguem respirar, né? Morrem sufocados, dependendo se abaixarem e se ele descer com muita velocidade, o que pode acontecer ali? Fora que a água é gelada, mesmo nos países quentes. Agora imagina nos países onde já é frio. Então, os riscos de acidente, a falta de equipamentos. E ali a gente fala assim, trabalhos subaquáticos, mas tem também os pescadores que trabalham em condições assim tão ruins quanto os que trabalham debaixo da água, assim envolvidos com agentes, não é, exposição de agentes biológicos que estão ali marinhos, né, que estão dentro da água, porque existe muita contaminação na água e existe dentro da água bactérias medonhas e perigosas que até, né, se luta muito para que em determinados países bem gelados, onde a água é congelada, que não haja um descongelamento, porque existem bactérias dormindo nesse gelo, que se a água ficar numa temperatura boa, elas acordam e se espalham, e essas bactérias são letais. Então, a água tem bactérias, tem perigos monstruosos nela. E o pessoal que trabalha com isso, ele se expõe a esse perigo. Existem também os trabalhos de soldagem e fundição. Os trabalhadores que são envolvidos podem perder, né, a visão por causa dos fumos metálicos, da fumaça tóxica e dos riscos que são relacionados a essa claridade da soldagem nos olhos
e a respiração disso que entra nos pulmões e podem causar diversos tipos de problemas pulmonares, inclusive câncer e fibromialgia, que é uma doença que não tem cura, que vai endurecendo, vira uma pedra o pulmão. Essa daí é o trabalho legal, né? Vamos buscar por direitos, igualdades. E aí, nesse ponto, até eu sou contra. É impossível você querer que uma mulher esteja numa condição dessa ou que um ser humano se exponha a uma condição dessa. Nem direitos iguais, nem para homem, nem para mulher. É terrível esse tipo de profissão. E aí nós temos, além de tudo isso aí, você pensou que estava no fim da linha? Não. Nós temos o manuseio de materiais tóxicos, trabalhadores que lidam com materiais perigosos, como amianto, chumbo ou substâncias radioativas, que enfrentam riscos à saúde todos os dias. Pensa que não é brincadeira o cara que trabalha lá no raio-x, ele já está numa condição top. E os caras que fazem a escavação das pedras radioativas, que levam essas pedras, que fazem esse transporte, que investigam essas pedras. Você tem noção do trabalho masculino para as coisas correrem bem na humanidade? Existe também o trabalho em espaços confinados, em ambientes confinados. Existem os trabalhadores que executam tarefas em espaços pequenos, como assim, como dutos, né? Como tanques ou túneis, que podem enfrentar riscos de falta de oxigênio e ainda exposição a substâncias tóxicas. E nessa exposição a substâncias tóxicas, um perigo iminente, constante, de colapso de toda a estrutura do seu corpo. Essas profissões são profissões masculinas. Não adianta a gente querer suavizar, trazendo a ideia de o quanto as profissões são importantes para a sociedade. Olha, se elas são importantes, então o homem tinha de ser valorizado e essas profissões deveriam ser bem pagas, e não eles achatarem os salários das pessoas e tirarem a dignidade das pessoas. Porque se o homem está nessa condição de assumir esse tipo de trabalho, que o feminismo não chega aí, e que você é induzido a não falar dessas coisas e até não usar a verdade do que é, porque são as piores profissões mesmo, por que não se valoriza a figura masculina? Por que não se fala o quanto que o homem é importante para a sociedade? A gente precisa olhar para a realidade, ver e agir. Porque o homem não é só falar, porque a mulher está fazendo mal aqui, porque... Não, é enxergar o valor. O que a gente quer passar aqui é que a gente possa enxergar o valor do homem quando nós somos poupadas e temos de ser poupadas. E eles também, é uma injustiça uma pessoa que está nessas condições, fazendo esse tipo de trabalho, ser tratado como o homem é tratado. A gente precisa mostrar que os homens trabalham nos piores trabalhos, para que nós, as mulheres, fiquemos nos melhores lugares. Nós temos sido abençoadas ao longo de todas as gerações e também nesse tempo. Nós precisamos quebrar todas as armadilhas do inimigo e as mentiras que o inimigo pregou e seduziu a nossa mente feminina, de modo que a gente não enxerga onde o outro está e por que muitas vezes ele chega em casa cansado, triste. Por que ele não quer conversar? Porque quando a gente trabalha fora, a gente chega em casa também nesses estados mentais e nós mulheres, somos as que mais frequentamos os terapeutas, né, os psicólogos, psiquiatras, que lotamos as fitas, que tomamos mais remédio, e os homens, nem a isso eles se dão. E aí, esse aumento da mortalidade masculina que a gente encontra por causa dessa força do trabalho que eles têm de executar e a falta de tudo mais em volta da figura masculina, inclusive de reconhecimento, de recompensa, de reciprocidade, coisas pequenas que nós mulheres podemos oferecer. Não adianta a gente colocar uma máscara bonita em cima do que é feio, é duro e é penoso a profissão masculina.
Todas as profissões masculinas são pesadas, extenuantes e precisam de homens plenamente masculinos, muito macho mesmo, para poder exercer. Não é só numa guerra que o homem tem de ser muito macho, não. Ele tem de ser muito macho para aguentar o que a gente faz com ele, como mulher. Eles têm de ser muito macho para aguentar o trabalho que eles têm de desenvolver. E sim, eles têm de ser muito macho para, diante de toda a injustiça que eles têm sofrido na sociedade, ainda ser aqueles que depois vão ter de proteger todos os outros numa guerra e derramar seu próprio sangue por aquelas que são injustas e não veem o valor que eles têm. Olha, deixa aí sua mensagem. Gostou desse vídeo sobre profissões? Você tinha olhado para as profissões que vocês, homens, trabalham? Tinha pensado em todo esse mal que envolve esse tanto de profissões? Deixa aí seu comentário e não sai daqui sem conhecer Criados para Governar e o Método de Cristo. Eu tenho certeza que esses livros vão abençoar a sua vida, porque nós escrevemos esses livros sobre a orientação do Espírito Santo, para que ele pudesse tocar no coração dos homens e mostrar para os homens o poder que os homens têm, quem eles são, e ainda mais o poder da unidade do homem com Deus. Porque é esse poder de unidade do homem com Deus que torna, que potencializa ainda mais o poder que está na mão de vocês. Que Deus multiplique essa mensagem e você vá para dentro da Bíblia, na palavra de Deus. E Deus multiplique no seu coração o poder da palavra dele para que você entenda que você é um ser que pode mudar a história do mundo do dia para a noite. Que Deus abençoe a sua vida.